e às vezes até incontrolável. Mas, de fato, né, em algumas situações o veículo ele é coautor, né? Quase que um coautor do produto, ele está intrinsecamente ligado junto com o anunciante e está endossando e falando. Então, nessas situações, me parece que falar que eles são responsáveis objetivamente, ainda não me sentiria 100% confortável. Mas eu diria que a verificação, aí, a comprovação da negligência ou do próprio descaso, né, do veículo, uma situação de patente enganosidade, de anunciar o que não é, né, ou que na situação, ele realmente vai ficar fácil comprovar que o veículo vai responder nessa situação, porque ele foi conivente, 100% conivente, estava ali quase que numa coautoria com o anunciante na veiculação desses produtos. Então, o veículo ele tem que estar atento, sim, não é porque o STJ falou, ele pode fazer o que ele quiser, é importante ele estar atento. Atento não é uma censura, um controle estrito, né, de tudo que ele vai difundir. Agora, se ele está fazendo um programa, no meio do programa dele, a emissora está interligada, está interagindo, então é importante realmente essa atenção, porque senão vai ser responsabilizado. Professor Emerson. Bom, inicialmente fazendo um gancho com esse comentário final, eu acho que é uma questão também, adaptando os termos do erro em vigilando e o erro em negligente. Exato. Ou seja, se você for negligente na escolha do produto que você está anunciando, em se certificar antecipadamente, se as características básicas desse produto, até pelo conceito do código, em relação à informação suficientemente precisa. Então, ela tem que ser minimamente clara pela conceituação legal. E isso acaba trazendo aí a possibilidade, sim, de verificar que o veiculador ele errou na escolha ou errou, no mínimo, em verificar se aquilo que ele está anunciando é nocivo ou não, é enganoso ou não para a sociedade. E pegando esse contexto, doutora Lúcia Dias, o seu capítulo 5 traz um tema que eu também reputo como de fundamental importância em relação à questão da publicidade. A publicidade oculta, a publicidade comparativa, ou seja, existe hoje uma grande discussão social, internacional inclusive, sobre a necessidade de órgãos de controle e fiscalização da publicidade. Inclusive no Brasil se falou recentemente sobre conselhos regionais de controle da publicidade, da mídia. No estado do Ceará, inclusive, houve até a criação de um conselho nesse sentido, se não me engano também no estado da Bahia, né? E em outros países como a Inglaterra existe um controle efetivo. Até algum tempo atrás, uma montadora de automóveis teve uma propaganda sua proibida na Inglaterra por conter dentro da propaganda, entre um frame e outro, o cérebro ele não pega, mas o subconsciente e o inconsciente assimila essa técnica de uma publicidade que seria oculta, mas que atingiria a capacidade de discernimento do consumidor a ponto de induzi-lo a algo que efetivamente ele poderia não conscientemente optar por consumir. E aí eu destaco até... Não teria meios de defesa... Contra esse tipo de publicidade, a falta de meios de defesa, isso até sob a ótica da privatização dos serviços públicos no nosso país, e a visão americana dos regulatory levers, ou seja, a visão de privatização internacionalmente propagada, é de que o Estado atua de maneira mínima e que o agente que presta um serviço, ele faça um controle no sentido de verificar a conduta, se ela está adequada à lei. Eu não preciso passar por uma análise prévia. E isso traz a necessidade de analisar casos como as hipérboles de uma bebida que diz que ao bebê-la você pode voar. E se uma criança entender que isso te dá asas e eu posso então me atirar de uma sacada, por exemplo. Ou a outra propaganda comparativa que diz que os outros veículos são pôneis malditos e que o meu veículo tem cavalos realmente potentes no seu motor, não é? Então, eu gostaria de saber da doutora essa questão ali do capítulo 5, o item 5.1, o item 5.5, a propaganda oculta, a propaganda comparativa e a questão da hipérbole e o controle social do Estado, se isso é uma questão de falta de regulamentação, de educação para o consumo, enfim. Obrigada, professor. Realmente os pôneis malditos estão causando. Mas eu gostei muito da pergunta, porque eu vou ter oportunidade aqui de falar um pouquinho do que eu procurei realmente desenvolver nessa sistematização das técnicas, que é justamente todas essas
técnicas que estão aí e que são largamente, né, utilizadas, mas que não tem, assim, uma regulamentação específica. Ao que me parece, isso cabe realmente à doutrina, tem que avançar nisso, tem que firmar um posicionamento, o que é certo, o que não é, e com isso a jurisprudência reiterar, para a gente começar a ter uma orientação, e o anunciante também ter uma orientação do que pode e do que não pode, né? Essa importância desse estudo, porque realmente sem orientação não tem controle e, de fato, até comentado aqui, o controle nesses estados menores, nessas cidades, realmente é quase nulo, não tem PROCON, então fica realmente tudo solto. Mas, de fato, algumas situações requerem uma atenção maior. O merchandising é uma delas, né, da publicidade oculta que eu menciono no livro. O que acontece? Hoje, até se discute, será que o consumidor entende ou não que no meio de um programa de entretenimento, no meio de uma narrativa, né, de uma novela, de um filme, aquele produto, aquele serviço aparece como realmente uma informação de caráter publicitário ou aquilo é natural, faz parte do enredo? Hoje muito se discute se o consumidor entenderia ou não essa publicidade no meio de um espaço de mídia que não é propriamente publicitário, né? Não é o espaço de mídia tipicamente publicitário, é no meio de uma narrativa, de um filme ou de um programa de entretenimento, né? O merchandising até surgiu há muito tempo atrás, explodiu no cinema, né? O filme ET é um clássico do merchandising, que o protagonista dá um caramelo para o extraterrestre para melhorar a comunicação entre eles. Esse caramelo da marca Hershey's, sim, explodiu de venda com um dos primeiros merchandisings assim, clássicos de um produto no meio de uma narrativa, né? Então, o merchandising é um tema muito interessante, mas precisa ver se o consumidor identifica ou não que ele está diante de uma mensagem, embora no meio de um filme, de caráter publicitário. E aí vem a discussão, né? O merchandising ele não é proibido, mas ele não pode ser oculto, no sentido do consumidor não identificar, pelo princípio da identificação, que exige essa identificação, que ele está diante de uma mensagem publicitária. E aí vem toda a discussão se o anunciante tem que informar, e aí o veículo, né, também tem que participar, porque merchandising no meio da emissora, então como é que fica o veículo de não dar os créditos necessários, informando que aquele programa contém cenas de merchandising. Então, eu procurei, no meu entendimento, eu acho que isso ainda não está claro, é preciso informar. Hoje, os veículos, né, informam só no final da novela, no final do filme, muitas vezes o consumidor já foi embora, já saiu e ele não foi informado que aquele programa continha cenas de merchandising, né? Então, acho que a advertência para essas situações em que a publicidade é feita no conteúdo de uma narrativa é necessária. Na publicidade comparativa, né, também o Brasil ainda está muito longe, né, de outros países quanto a esses critérios, como é que faz, não faz, porque se pode ou não pode. A jurisprudência é até bastante permissiva, tá? Ela entende que a publicidade comparativa, essa briga entre empresas, essa comparação, acirra a concorrência, é uma forma de investir, dos anunciantes estarem sempre investindo em tecnologia, investindo em melhoramento de seus produtos, mas tem que tomar certos cuidados, porque ela não pode ser denegritória, né? Ela tem que ter uma comparação efetiva entre produtos, o meu é melhor por isso ou aquilo, e eu ter esses dados que comprovam porque é melhor, e não simplesmente comparar para denegrir, para diminuir simplesmente o produto do concorrente. A comparação, ela é justamente, eu faço para enaltecer o meu produto em relação ao outro, mas dando elementos para isso, né? Elementos para o consumidor entender por que o meu e não o do outro. Agora, a publicidade comparativa, ela não pode ter esse conteúdo denegritório ou simplesmente ela se servir para diminuir o produto do outro e nada falar do seu, assim, né? Então, essa situação lá fora é bastante controlada, a questão da publicidade comparativa denegritória, e eu também procurei aqui, abordei, trouxe vários exemplos, os pôneis malditos estariam em uma linha. Às vezes o anunciante, né, ele faz uma publicidade que sabe que vai gerar polêmica e ele se vale disso para alavancar, né, até o professor comentou, alavancar todo tipo de venda possível. O caso da Devassa, por exemplo, quando o Conar tirou do ar, pelo menos dizem aí que a cerveja vendeu e muito, porque gerou toda essa polêmica. Então, fez para gerar polêmica. Então, também como é que fica essas publicidades que fazem para gerar já essa polêmica, né? E acabam tendo essa repercussão toda na mídia. Nesse caso, as vendas dessa montadora dos pôneis malditos, elas foram catapultadas aos primeiros lugares do mercado dentro do seu segmento. E em relação à mensagem oculta, hoje nós temos nas novelas a possibilidade de você assistir uma novela, ao final você liga para a emissora, pergunta qual é a roupa da protagonista ou do protagonista, porque as lojas estão fazendo uma publicidade oculta das roupas dos protagonistas
que depois são vendidas através de informações prestadas pelo veiculador daquela mensagem oculta. Isso você está comentando. Né? Isso passa ao largo da percepção do consumidor. Exato, isso acontece com blog, Twitter, hoje em dia também, as redes sociais. A celebridade vai lá, anota aqueles diários virtuais, diz que usa aquilo, e ama, mas muitas vezes é paga para falar isso no seu diário virtual. Então é outro tema, enfim, para ser debatido, daria até outro doutorado. Bom, tema realmente bastante instigante, publicidade e direito. Agradeço à professora Lúcia Dias, que aqui apresentou o seu trabalho, bem como os nossos convidados de hoje, doutor Otávio Luiz, também o doutor Emerson Mazzulo, nosso muito obrigado. E você fica agora com o quadro Perfil, que hoje destaca um pouco da trajetória jurídica do carioca do interior do estado, Luiz Roberto Barroso. Carioca do interior do estado, Luiz Roberto Barroso nasceu em Vassouras. Advogado e professor de instituições como a Universidade do Rio de Janeiro e Universidade de Brasília, hoje vive entre Rio, Brasília e Itaipava. Atuou em casos importantes que chegaram ao Supremo Tribunal Federal, como o uso das células tronco-embrionárias e a extradição do italiano Cesare Battisti. É autor de diversos livros, como o Curso de Direito Constitucional Contemporâneo, o Direito Constitucional e a Efetividade de Suas Normas e o Direito Internacional Contemporâneo. O direito constitucional no Brasil passou da desimportância ao apogeu em menos de uma geração. Nele se condensam as grandes promessas da modernidade: poder limitado, centralidade da dignidade humana, respeito aos direitos fundamentais, justiça social, tolerância e, quem sabe, até a felicidade. Obrigado e até o próximo programa.